Você está atrasado para uma reunião. Aí você pede pelo aplicativo um táxi, que é um veículo autônomo, ou seja, ele chega em sua casa sem motorista. O ambiente interno, em vez de bancos virados para frente, é uma pequena sala com uma tela por onde você entra na reunião por videoconferência. Quando chega ao escritório, encontra o seu sócio na porta, descendo do drone dele e o estagiário guardando o monociclo elétrico. Quão longe será que a gente está dessa cena? O programa de hoje vai saber como é que algumas empresas estão se movimentando para serem pioneiras no mercado dos veículos do futuro, que dizem devem injetar 7 trilhões de dólares só no mercado americano até 2050. E para entender para onde a gente está indo, a gente visitou uma das maiores montadoras do mundo. O nosso objetivo é que 25% a 30% da nossa frota sejam de carros elétricos até 2025. Essa empresa que começou a realizar voos de helicóptero a preços acessíveis em São Paulo. Essa gigante chinesa dos veículos elétricos que investiu 150 milhões de reais para montar uma fábrica no Brasil. Esse ano a gente deve terminar aí entre segunda, quem sabe até primeira maior vendedora de veículos elétricos aqui no Brasil. Direto da China, uma empresa que já está fazendo testes com drones que transportam pessoas. We raised around $52 million in the first 2 years. E na Suíça, a inovação em carros exóticos de uma empresa que está há quase 40 anos no mercado. The purpose is not really to bring the cars onto the road by themselves, but to integrate the technologies, the materials, the services. O Mundo S.A. começa agora. Dubai, nos Emirados Árabes, planeja ter drones tripulados voando por lá ainda esse ano. A Uber diz que em uma década deve lançar um serviço de carros voadores. Um estudo bastante contestado da empresa Rethinks diz que até 2030, 95% da frota mundial será de carros elétricos e autônomos que não precisam de motorista. Talvez o número seja mesmo um pouco exagerado, mas o fato é que as maiores montadoras do mundo e as startups mais tecnológicas já estão se movimentando para ganhar espaço nessa corrida. Com relação aos tipos de veículos que estão aparecendo e que são os promissores que a gente vê como os veículos do futuro, a gente vê do ponto de vista terrestre os veículos autônomos, e aí a gente não está falando simplesmente dos veículos individuais aos carros, mas também caminhões autônomos, nós estamos falando de ônibus autônomos. Mas também já vemos projetos pilotos acontecendo em outros países, como por exemplo em Emirados Árabes, onde no Dubai já existem testes de 2 tecnologias de veículos autônomos aéreos, os chamados drones que transportam pessoas. Uma cidade, para se preparar para esses novos veículos, ela precisa de uma mudança básica em termos de infraestrutura. Então, hoje existem estimativas de que a gente perde no mínimo 100 bilhões de reais por ano, só no tempo médio, que é calculado em torno de 1h30, é o tempo que as pessoas expendem hoje em termos de deslocamento de casa para o trabalho todos os dias. Então, essas pessoas elas passarão utilizando transportes autônomos no momento em que elas não têm mais a necessidade de se manter constantemente atenta a tudo que acontece à volta. Elas podem se tornar mais produtivas. E esse impacto é imediato. A indústria automobilística é responsável por 20% de toda a emissão de gás carbônico do mundo. Buscar formas menos poluentes, mais práticas e baratas de nos locomovermos, portanto, é fundamental. Com jovens empresas crescendo vertiginosamente ao entrar na corrida pelos mercados de automóveis autônomos e elétricos, como a Tesla, de Elon Musk, as montadoras tradicionais começam a lançar seus próprios modelos para não perder mercado. Tudo bom? Simone, a gente está vendo uma verdadeira revolução na mobilidade urbana, que começa, claro, nos carros que já estão aí. O que vocês têm feito no sentido de chegar mais perto dessa nova indústria automobilística? Para você ter uma ideia, em 2013, nós fizemos o primeiro teste de carro autônomo real, num ambiente real. E hoje nós temos no mercado o A8, que é o primeiro carro de produção em série com o nível 3 de autonomia. Os modelos têm 5 níveis de autonomia, que vão desde a direção por poucos segundos até veículos sem volantes nem pedais. No terceiro nível, um sensor evita colisões e te mantém dentro da faixa de condução. Radares e câmeras monitoram todo o ambiente externo e, a partir de algoritmos, garantem maior segurança ao motorista.
Por enquanto, o A8 só foi lançado na Alemanha, onde custa 80 mil euros. A previsão de chegada ao Brasil é no segundo semestre de 2018. Existe muita expectativa, especialmente dos milênios, né? Dessas pessoas todas que estão trabalhando com inovação. Os investimentos realmente são muito pesados. Para já, os brasileiros podem se contentar com o A4 ou o A5, que estão no nível 2, o que permite alguma autonomia no trânsito. Se você está até 65 km por hora, por exemplo, pode tirar a mão do volante por alguns segundos e o carro garante a direção. Eles custam a partir de R$ 160 mil, mas é na produção dos veículos elétricos que a empresa está mais avançada. Nós temos os carros híbridos, né? E até 2020 nós teremos 3 modelos, que é totalmente elétricos no nosso portfólio. O nosso objetivo é que 25% a 30% da nossa frota sejam de carros elétricos até 2025. Agora, Simone, uma das principais críticas que os veículos autônomos recebem é pela questão de segurança. Como é que a Audi tem investido para cuidar que esse veículo consiga realmente ser autônomo e sem nenhum problema para o motorista? Para isso, nós temos um projeto que se chama Beyond, onde nós reunimos especialistas de várias áreas, porque, digamos assim, que todos os carros sejam autônomos e o carro ele tem que tomar uma decisão. Digamos, bater no outro carro ou atropelar uma pessoa. Então, isso é uma resposta que nós não temos. Por isso existe esse projeto, para que haja realmente uma legislação que dê o suporte para que os veículos autônomos possam ser circulantes num ambiente próximo, num futuro próximo. Hoje, a legislação ainda não permite que um veículo autônomo circule nas ruas brasileiras, por exemplo. A própria infraestrutura das cidades ainda não atende necessidades para que os carros totalmente autônomos possam circular de forma fluida. Bom, basicamente precisa ter um investimento público gigantesco para que o investimento privado de vocês possa funcionar da melhor maneira. Sim. Você acha que isso acontece quando? Olha, lá fora nós já temos alguns pilotos em cidades, né? A própria Munique, a Audi faz testes já nesse sentido. Agora, aqui no Brasil, é difícil prever, né? Os drones tripulados ainda parecem um sonho distante, mas enquanto eles não chegam, já dá para você evitar o trânsito infernal das grandes cidades pelo ar, sem gastar fortunas. Uma subsidiária da Airbus resolveu democratizar os voos curtos de helicóptero aqui em São Paulo. E o João Mostacada foi voar com ela. Boom is a service that is attempting to democratize access to helicopter transport as a means of urban mobility. And our hope with Boom is to make helicopters accessible and affordable on demand to passengers in Sao Paulo. How do consumers and potential passengers access your service? There's 2 ways for a potential passenger to access our services. The first is to log on to boom.flights and to book a journey through our app. The other way to do it is to use Cabify. A empresa usa L-pontos em aeroportos, prédios comerciais e hotéis espalhados por São Paulo. At the moment, you work here in Brazil in partnership with Cabify. So, is it a temporary partnership, or are you intending to keep the same, you work together? Our hope is that this is a partnership that endures. But in the case that the partnership is halted by any means by Cabify, are you going to stay operating here in Brazil independently? Our hope is to continue with Cabify in Sao Paulo. We intend to be in Sao Paulo the last. Why did you decide to launch your business here in São Paulo, in Brazil? Sao Paulo is the world's best city for this service. It's got the most forward-thinking regulation. It's got great infrastructure, so more than 400 helipads, more than 700 helicopters, a dedicated helicopter air traffic control. How much does it cost on average to someone to book a flight with you guys? So that's the thing that we hope surprises people the most. To fly from Guarulhos to Itaim is about 470 reais. And so it's about 3 times the price of a ground transport mode. Do you expect to slash those prices anytime in the future, in the near future? The more people that fly, the more this becomes a mass market service, the more we can offer it at lower prices. So You guys had a partnership with Uber last year.
Was it a temporary test or the partnership was over because it did not work? No, that was just a test. That was a pilot to see whether or not there's really a market here. So it was just a 30-day trial to see whether it made sense for them and whether it made sense for us. Airbus is your parent company, right? Right. So I ask, what is the aim of Airbus to bring this company to Brazil? But Airbus also has a helicopter company and is wondering what's the future of urban air flight. And so this whole notion of new electric VTOL aircraft coming up is very exciting for Airbus. Do you think that flying is the ultimate future of urban mobility? I hope that flying is the future of urban mobility. And so as we start to deliver more and more affordable urban aircraft, and cities realize that even with autonomous vehicles, like ground congestion is still a problem, that they will turn to the sky as an alternative. Alternativa que se aplica bem a São Paulo. A cidade tem um dos maiores índices de congestionamento do mundo e também o maior número de helipontos no mesmo município. Essa viagem teste que fizemos do bairro do Jaguaré, na Zona Oeste, até o Itaim, também na Zona Oeste, levou 6 minutos. De carro, o trajeto leva quase meia hora, mas no horário de pico pode demorar muito mais. Sobrevoando o Itaim, Parque do Povo e o trânsito todo parado lá embaixo. E a gente caminhando uma boa, atravessando São Paulo. Nos últimos 10 anos foram vendidos cerca de 1 milhão de veículos elétricos. Essa é a mesma quantia que será vendida só em 2017. Apostando nesse crescimento, uma gigante do segmento desembarcou no Brasil com a missão de popularizar essa tendência por aqui. É o que mostra o Cadu Novaes. A BYD é uma montadora chinesa de veículos elétricos que chegou ao Brasil em 2015. Detentora do título de maior fabricante de baterias recarregáveis do mundo, a empresa investiu cerca de 150 milhões de reais para montar sua fábrica no Brasil. E segundo o Adalberto, são vários fatores que tornam o mercado brasileiro importantíssimo para a BYD. O Brasil tem todos os ingredientes para se consolidar como um grande líder da energia renovável no mundo. A gente tem uma grande disponibilidade solar, a gente já tem uma matriz energética limpa, então a BYD veio para o Brasil por apostar que quando a economia voltar a crescer e a gente estiver se consolidando, as novas tecnologias vão ser absorvidas, assim como foi na China, assim como foi na Índia. Por enquanto, a empresa só produz chassis de ônibus elétricos no Brasil. Os carros que eles vendem aqui hoje são importados e chegam ao país com preços que variam entre 200 e 270 mil reais, o que torna mais difícil a popularização desses veículos. Enquanto o mundo todo vem trabalhando para criar incentivos, reduzir impostos e criar infraestrutura para que os veículos elétricos ganhem escala, uma vez que eles reduzem a poluição, reduzem ruídos e melhoram o ambiente urbano, no Brasil o carro elétrico paga 3 vezes mais impostos do que um carro a combustão. Enquanto o governo não acordar para a realidade e a necessidade de criar incentivos, de reduzir, ou pelo menos criar uma situação de isonomia tributária, né? O elétrico não pode pagar 3 vezes mais, que pague pelo menos igual. O custo-benefício, portanto, ainda não compensa para o consumidor final e os veículos são vendidos apenas para empresas. Já os ônibus elétricos têm chamado a atenção de prefeituras dispostas a investir em veículos com fontes de energia menos nocivas ao meio ambiente. A cidade de Campinas foi a pioneira a colocar uma frota de ônibus elétrico. Agora, esse ano, entra em operação a maior frota de ônibus elétrico do Brasil, na cidade de São Paulo. Já vai ser o primeiro projeto de ecossistema de geração de emissão zero. O transporte público, existe uma pressão muito grande de melhorar a qualidade, ao mesmo tempo que a gente não pode aumentar a tarifa. Então, o ônibus elétrico é uma solução para melhorar a qualidade do sistema sem aumentar a tarifa. Um veículo elétrico precisa ser recarregado em média a cada 300 quilômetros. Fornecimento de energia e a estrutura para que isso aconteça não são problemas, segundo a empresa. Existe essa lenda aqui no Brasil de que o Brasil não tem energia suficiente, não tem infraestrutura para recarga de veículos, mas isso não é verdade. Um veículo elétrico consome praticamente a mesma coisa do que um chuveiro elétrico. A gente já falou bastante sobre carro elétrico, então agora está na hora de dar uma voltinha. Bora?
modernidade e tecnologia são palavras quase óbvias quando a gente fala da China. E é claro que o país está bem à frente quando o assunto são os veículos do futuro. É para lá que a gente vai agora com a Luísa Duarte para conhecer uma startup que já captou mais de 50 milhões de dólares para produzir e lançar os primeiros drones tripulados. Na China, a corrida pelo carro do futuro está em outro nível, o céu. Nós fomos até Cantão, a terceira maior cidade do país, é um polo de inovação que atrai grandes empresas e startups. Isso foi o que fez Derek Chong escolher a cidade para sediar a eBrain em 2014. A empresa começou oferecendo drones para o grande público com uma interface mais simples, através do smartphone, um projeto financiado com um crowdfunding bem sucedido. We only have like 4 to 5 people, I believe, like back in that time, and we don't have any money. We raised $850,000 from thousands of backers from over 71 countries in the world. A empresa cresceu. Agora tem 200 funcionários e escritórios em Pequim, na Alemanha e nos Estados Unidos. O primeiro produto abriu caminho para um plano muito mais ambicioso, transformar os carros voadores da ficção científica em realidade. So passenger drone was always a dream, but if you don't have the capital, you can't. Actually, it's really hard to start. We raised around $52 million in the first 2 years, when we start. A fibra de carbono é o principal componente e por isso ele é 5 vezes mais leve que um carro compacto. We're close to do a public demo in different parts of the world and to move to the next stage and to commercialize it in the near future. If you want to see these EHang-184, see these autonomous aircraft flying around all the time, just like a car, I think it's still going to take some time. It's really hard for me to predict. O veículo pode chegar a 100 km por hora. Ele é totalmente autônomo. O passageiro indica o destino em um aplicativo e uma central de comando garante a segurança do voo. So we're not only building the aircraft, we're building the whole package. The solution includes both hardware and software. The hardware is the aircraft, and also the software is the air traffic control. And actually we do have probably the world's only and the first drone command control center, which is super cool. O centro funciona em um parque temático desativado. Aqui, a réplica da Ópera de Paris virou uma moderna plataforma para monitorar voos em tempo real. É nesse cenário fantástico, no sul da China, que o drone de passageiros segue voando até conseguir todas as licenças de segurança para se aventurar por outros ares em um futuro não muito distante. Ele deve ser comercializado em 3 ou 5 anos por cerca de $300 mil. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas se você tiver comentários e sugestões, manda pra gente no falecomaglobonews.com.br ou pelo número 4002-2884. O custo é de uma ligação local. E na volta, você vai ver. We want to be a thought leader. We want to be an innovation leader of what the mobility could be about in 3 years, 5 years, 10 years' time. Carros elétricos, drones tripulados, helicópteros acessíveis. O Mundo S.A. de hoje está entendendo como é que grandes empresas e jovens startups estão entrando na competição pelo mercado de veículos do futuro. A empresa que a gente vai conhecer agora olha para o futuro, mas foi criada há quase 40 anos. Na Suíça, a Bianca Rotier mostra pra gente os carros conceito, revolucionários e bem exóticos criados por um empreendedor local. Chegar à sede da Rinspeed é como chegar ao futuro. Mesmo quando se vê carros construídos há mais de 20 anos. Esses carros são mais do que criações exóticas. Por trás de tanto design estão projetos inovadores, soluções revolucionárias.
O responsável é o Frank Hinderknecht. So what is the purpose of Rinspeed? We want to be a thought leader. We want to be an innovation leader of what the mobility could be about in 3 years, 5 years, 10 years time, but we make it tangible in as far as the concept car is for real. A empresa foi fundada há 40 anos, mas só começou a desenvolver carros conceito a partir de 1995, como o Splash, o carro anfíbio capaz de andar sobre a água e que já atravessou até o Canal da Mancha, que separa a França do Reino Unido, ou o Scuba, o primeiro carro submarino do mundo. Some of your creations look, if I may say, unrealistic. Which one of them can we maybe see in the streets in the near future? All these cars are realistic in the respect that they're running, but the purpose is not really to bring the cars on the road by themselves, but to integrate the technologies, the materials, the services. Mas do que vale desenvolver carros incríveis se eles não são vendidos? Frank ganha dinheiro de outras formas. Arrecada de investidores cerca de 5 milhões de francos suíços por ano para construir o carro da vez, o que representa 60% da receita. Os outros 40% vêm dos serviços de consultoria que presta para governos e empresas do setor. Ele não divulga os números de maneira alguma. What is their revenue? We are a typical Swiss company, and Switzerland is known to be very secretive about facts and figures. E agora, quais os próximos desafios do setor? I think we need to reinvent mobility. We have to redefine it, because otherwise we cannot get IT and a car's life over each other and to be congruent. Nessa nova era, o transporte deixa de ser um produto para ser um serviço sob encomenda. Em vez de você ter um carro, por exemplo, você pede um pelo aplicativo e paga pelo que usar. Isso já acontece hoje em dia. A diferença é que em breve o carro vai ser autônomo ou você vai poder, por exemplo, ir voando num drone. É claro que essas mudanças começam a criar questões para a indústria, como a perda de centenas de milhares de empregos, de motoristas, por exemplo, e o lixo que os mais de 1 bilhão de carros movidos a combustão que já estão nas ruas vão gerar quando passarem a ser obsoletos. Você já tinha pensado nisso? São problemas reais que precisam começar a ser resolvidos agora. O Mundo S.A. de hoje fica por aqui. Mas se você ligou a TV agora e quer ver esse ou outros episódios inteiros, baixa o Globosat Play e assista onde e quando quiser. A gente volta na próxima semana com mais histórias de empresas e mercados que viraram tendência. Tchau! Os serviços que nós pretendemos fazer em parceria com outras marcas para te oferecer essa experiência premium, né, vai te permitir ter o que você quiser. Então, estou com fome, preciso dar comida para as crianças no meio do caminho, você já faz lá uma conexão com um prestador de serviço, o carro já passa, já pega a tua refeição e você já segue. Tem coisas maravilhosas que vêm por aí.